Bem, boa tarde, alunos. Continuando as nossas aulas, né? Agora falaremos da aula de fenômenos químicos e físicos, né? Bem, as modificações na natureza, né? Elas podem acontecer de duas formas básicas, né? Um fenômeno físico ou um fenômeno químico, né? A matéria, né? Quando está sob uma modificação de natureza onde são alteradas as formas, né, e a estrutura ou a substância continua a mesma, a gente classifica como os fenômenos físicos, né. Aqui no slide estamos observando um derretimento do gelo, né. A gente viu na outra aula isso aqui é uma mudança de estado físico, ou seja, é água no gelo, é água no líquido, e apenas a formatação, ou a forma, ou a organização das suas moléculas está sendo alterada. Já quando a gente fala de um fenômeno químico ou uma transformação química, existe uma mudança na forma, né? Pode existir uma mudança na forma, vamos dizer assim, mas obrigatoriamente vai existir uma mudança na estrutura da substância. Como vocês estão observando no slide, a gente observa a queima de um papel. A combustão, de forma geral, toda combustão de imediato é muito simples de classificar. Já é uma transformação química. Como a gente observa, antes eu tinha um papel. E o papel é constituído de moléculas, né, de moléculas de celulose, enfim, de um formato. E ao queimar, ela se transforma em cinzas, ou vamos pensar assim, em fuligem, átomos de carbono que ficam nas cinzas do papel. Logo, eu alterei a substância, ou alterei a forma da substância, né? Então, tinha uma antiga substância e agora tem uma nova. Algumas vezes a gente percebe isso, que essa transformação ela é irreversível, né? Quando a gente fala reversível e irreversível, a gente está de acordo com aquele diagrama inicial que a gente estudou, né, sobre as transformações, que aumentando a temperatura eu tenho um líquido, diminuindo a temperatura eu boto para o sólido, então é facilmente reversível. A reação química, a transformação química, ela já tem outras peculiaridades, então a gente diz que a transformação química ela é pouco reversível, né? Mas na prática, como a gente define um e outro? Um muda a forma, mas não muda a substância, e o outro muda a substância. Eu tenho uma substância antiga que se transformou numa nova. Os fenômenos químicos, né, como a gente está observando, né, é quando uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas. E outra forma de entender isso é uma reação, dizer que aconteceu uma reação química. Por exemplo, na queima do papel ocorre o quê? A formação de um carvão, de uma substância preta, né, de fumaça, e também a liberação, né, de gases, que muitas vezes não são visíveis, mas a gente observa justamente quando é carregado junto da fumaça. Então, evidentemente, o que era papel, era uma substância, se transformou em outra substância. Isso é uma transformação química. No dia a dia, como é que a gente pode ver isso? Na queima, evidentemente, como eu falei para vocês, no apodrecimento de frutas, que muda a cor, muda o cheiro, né? No cozimento de carnes, em que eu tenho uma carne amarelada, vermelha, e quando é cozida fica de outra cor, ou quando eu tenho ovo que tem uma certa composição, né, e depois vira outra, né? Então isso tudo são transformações. Então tudo que acontece, uma mudança de material ou da substância, é uma transformação, um fenômeno químico, também chamado de reação química. Uma maneira de classificar essa reação química
é algumas, vamos dizer, alterações, né, que possam ser visualmente associadas a essa reação. Então, por exemplo, aqui, né, mudança de cor, como eu já falei, queima do papel, quando a gente coloca a cândida, né, ou água sanitária, água de lavandeira em tecido colorido, fica branco. Quando a gente coloca um pinho-sol dentro de uma, vamos dizer assim, de um vaso sanitário, enfim. Nós temos a liberação do gás quando há efervescência, né? No caso, o antiácido, quando a gente coloca os famosos comprimidos, né, de sorrisal, quando a gente coloca bicarbonato em vinagre, né? Então há a liberação de gás. Toda vez que há liberação de gás, é evidente que até o cheiro de podre, o cheiro abusado, azedo de alimentos é devido à liberação e a uma reação química, né? Quando eu tenho líquidos, né, que se misturam e formam um sólido novo, né, ou um sólido, esse sólido é justamente devido a uma reação química, ou quando eu tenho o aparecimento de uma chama ou luminosidade. Então, por exemplo, quando a gente queima querosene, né, nos antigos lampiões, né, ou quando a gente queima álcool, né, há o aparecimento também de uma chama. Isso são exemplos de reações, ou vamos dizer assim, de situações que eu posso observar que tem uma reação química. Pode acontecer de não existir uma reação química e não ter nenhum desses casos? Pode. A reação química ela pode acontecer e visualmente, né, a gente observando a olho nu não perceber. E aí precisar de instrumentos para que caracterize uma reação química. Mas se acontecer qualquer uma dessas quatro, eu posso garantir que houve uma reação química. Tá? Como é que a gente classifica, né, teoricamente, né, as substâncias e ao mesmo tempo eu posso descrever ou escrever uma reação química, né? Eu posso usar fórmulas químicas, né? Durante muitos anos a química precisou de vários elementos, né? No material de vocês vão observar que existem exemplos de símbolos do dia a dia, né? E esses símbolos têm representações diferentes. É a mesma coisa com substâncias. As substâncias elas são diferenciadas pelas fórmulas químicas, né? Nesse caso aqui a gente tem os símbolos dos elementos químicos que está lá na tabela periódica, que você já viu lá em Química Geral, e também como isso vamos dizer, tem significado. Nós temos o símbolo do hidrogênio, do elemento químico hidrogênio, o símbolo do oxigênio, o índice de atomicidade, que é esse númerozinho aqui pequeno, subscrito, quer dizer que ele está abaixo do elemento, né? E ao todo o quadradinho representa o símbolo da molécula de água. Então como é que a gente lê isso? A gente diz que a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, certo? Então toda a representação da molécula d'água está sendo colocada nessa fórmula química, né? Eu vou passar aqui os slides apenas para mais uma vez reforçar. Veja, H2O é a fórmula, né? Nós temos quantos elementos químicos envolvidos, né? 2 é o hidrogênio e o oxigênio, H e O, e a quantidade de átomos na molécula, 3, sendo 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Nós podemos aqui, usando esferas, né, justamente fazer a fórmula química. H2O significa 2 hidrogênios, viu? H2O não pode ser desculpa, não pode causar confusão com 2 oxigênios, não. É átomo, índice de átomo, que significa a quantidade, outro átomo.
né? Então nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Da mesma forma, nós temos o que? O elemento ozônio, ou a substância ozônio. Ela é O3. O que é que significa? Que essa molécula, né, ela é formada por um tipo de elemento químico, que é o oxigênio. Esse elemento químico, né, por sua vez, está em 3, está, vamos dizer assim, repetido 3 vezes na molécula. Então aqui está de novo, né, O3, um único elemento, isso é o que a gente chama de substância simples, né, e aqui nós temos a representação das 3 moléculas. Bem, e aí como é que a gente reproduz uma transformação química através de equações, né, de uma grafia química, né? Então as reações químicas são representadas por equações químicas, que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Isso é importante. E proporções significa dizer que os átomos e elementos químicos, elas não reagem ou não se combinam de forma aleatória, certo? O que a gente observa aí, né? Nós temos A mais B, significa reagentes, substâncias chamadas reagentes, né? Setinha significa que a reação aconteceu, a transformação química. C mais D, que é produtos. Então, antes das setas os reagentes, depois das setas os produtos, né? Então, quando a água se forma, ela se forma a partir do reagente, ou os reagentes, né? Que nesse caso está representado por esferas dos hidrogênios e do oxigênio, e depois o produto, né? Observem que pela lei da conservação das massas, o número total de átomos dos reagentes, né, é igual ao número total de átomos do produto. Eles só estão sendo o quê? Rearrumados. Essa rearrumação é o que caracteriza exatamente a transformação química. Substâncias novas, elas são rearrumadas, ou seja, aqui os átomos mudaram as suas ligações químicas, ou como eles se combinam, na verdade, né? Então a gente não tem o que? Átomos diferentes sendo criados ou destruídos. E para a gente dar uma encerrada, né, aqui nós temos as equações químicas, né, que foram até alvo de exercício, né? E aqui é para mais uma vez reforçar aquela equação que a gente colocou, né? Nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui, da molécula de hidrogênio gasoso, né? O O2 aí está gasoso também, faltou o Gzinho aí. Setinha produzindo o que? 2 moléculas de H2O, entre parênteses o hélio. Então ele está líquido, né? E aí embaixo nós temos símbolos e suas terminologias em reações químicas. O que quer dizer isso? Várias reações acontecem e elas podem ser representadas por setas, né? Com reações reversíveis, como eu falei, é uma reação que pode acontecer nos 2 sentidos, né? E outras setas como liberação de gás, formação de precipitado, quando tem esse triângulo é aquecimento, esse HV aí, o HNI que se chama luz, e eletricidade. Então, as substâncias envolvidas podem estar em estados físicos diferentes, e aí a gente tem um resumo importante da nossa aula de reações químicas e de equações. Então fica a dica aí e até a próxima aula.